E aí, o que eu estava falando antes sobre essa relação do trabalho, tem um entendimento de um professor que eu não vou lembrar o nome agora, que se chama Filosofia do Girino. E ela é basicamente assim, ó. É possível que os girinos inteligentes se resignem com a inconveniência de sua posição, a refletir que, embora a maioria vá viver e morrer como girinos e nada mais, os mais afortunados da espécie um dia perderão seu rabo, distenderão sua boca e estômago, pularão para a terra seca e coacharão discursos para seus ex-amigos sobre as virtudes pelas quais girinos de caráter e capacidade podem ascender à condição de sapos. Essa concepção de sociedade pode ser descrita talvez como a filosofia do girino, uma vez que o consolo que oferece para os males sociais consiste na declaração de que indivíduos excepcionais podem conseguir escapar deles. E que visão da vida humana essa atitude sugere? Incrível! Como se as oportunidades para a ascensão de talentos pudessem ser igualadas numa sociedade em que são desiguais as circunstâncias que os cercam desde o nascimento. Como se fosse natural e adequado que a posição da massa da humanidade pudesse ser permanentemente tal que lhe permitisse atingir a civilização escapando dela. Como se o uso mais nobre dos poderes excepcionais fosse bracejar até a praia, sem se deixar deter pelo pensamento nos companheiros que se afogam. Esse trecho dessa ideia da filosofia do girino está no livro de também um economista chamado Giovanni Arrighi, que é a ilusão do desenvolvimento. Então, nesse capítulo em específico, é muito parecido com o pensamento do Furtado. Ele vai falar sobre a ilusão desenvolvimentista, uma reconceituação da semiperiferia. Então, ele vai pensar o que é uma ideia de centro, o que é uma ideia de periferia, quem está à margem, quem não está. E essa filosofia do Girino, ela é muito interessante porque ela coloca para a gente uma perspectiva que é muito da direita, né? Muito liberal, neoliberal, de que se você tiver o talento, né? Se você tiver força de vontade, se você tiver desejo de vencer, sede por sucesso, você vai chegar lá. Só que não tem como você ter sede de sucesso, né? Vontade de chegar lá, se você tem sede, né? Fome, se você não sabe escrever seu nome, se você não sabe distinguir a direita da esquerda, como que você vai, mesmo com toda a força de vontade de nadar contra a corrente, né? É bem esse lugar aqui do Girino, de buscar esse sucesso, mas se você tem muito essa vontade, como que você vai conseguir nadar se você não aprendeu a nadar? Né? Então, quando essa filosofia do Girino é citada por um outro economista dentro do livro do Giovanni, e ela é interessante para a gente compreender como é o pensamento de pessoas que não compreendem, que não tem como você ser criativo, não tem como você pensar uma pesquisa em dança se você não consegue ter as suas necessidades mais básicas e humanas realizadas. Então, além disso, esse pensamento do Girino, ele termina com essa frase, né? Como se o uso mais nobre dos seus poderes excepcionais fosse bracejar até a praia, sem se deixar deter pelo pensamento nos companheiros que se afogam. É bem aquele lugar de eu venci, né? Arrasei, deu certo, mas os outros que estavam junto comigo ficaram para trás. Estão lá morrendo de fome. Mas eu venci. Isso é o que importa.
Então, dentro dessa filosofia do Girino, você também pensa nesse aspecto humano, né? Claro que você quer coisas boas, claro que você quer viver bem, claro que você quer... Claro que você quer viver, você não quer sobreviver, né? Mas ao mesmo tempo você vive numa sociedade, você vive num espaço que tem mais pessoas e que essas pessoas também podem estar passando pela mesma necessidade que você. Então, que bom que você venceu, que bom que você conseguiu. Agora, o que você pode fazer pelos outros, né? Como que você pode contribuir? E aí entra esse pensamento do trabalho do artista, né? Dessa lógica da rede, que ela se implica nesses modos de viver, esses diferentes modos de viver, de pensar a dança, de viver a dança. Então, eu trago a filosofia do Girino, eu penso, na verdade, trago ela como uma forma da gente olhar para como a gente produz trabalho, como a gente pensa trabalho, né? Já vi muito artista, por exemplo, trabalhando sem receber. Você recebe um convite, por exemplo, para desenvolver um trabalho e a pessoa não quer pagar o que você está pedindo. E aí você se nega a fazer o trabalho. Mas aí vem outro artista e faz por menos, ou faz por nada, né? E aí como é que fica a responsabilidade da classe? Porque aí a sociedade vai compreender, não basta dar comida, né? Na década de 90 eu trabalhei numa companhia que o pensamento era bem assim, vai ter cachê? Não, mas vai ter um buffet maravilhoso, vocês podem comer o que vocês quiserem. Então, então quer dizer que a gente não tá mais... A contraprestação da gente não é dinheiro, é comida, né? Tá todo mundo morrendo de fome e a gente vai receber dessa maneira. Então, isso era uma prática comum. Poucas vezes se dançava e se recebia um cachê pela apresentação, mas se recebia um buffet. E aí me parece muito um trabalho escravo, não? Que você não tem direito a receber pelo seu trabalho e fazer o que você quiser com o seu dinheiro que você recebeu pelo trabalho. Então eu recebo meu salário. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma feira, vou comprar uma blusa, vou pagar minha conta de energia. Mas aí se a pessoa, eu trabalho e a pessoa resolve me pagar com um buffet, o que eu faço com a energia, com o aluguel, com a feira, enfim. Então, isso acaba fazendo com que o artista pense que ele também não pode, não consegue ter casa para morar, ter um espaço para viver, um espaço para pensar, né? Para pesquisar, muito menos, né? Então, essa lógica do trabalho, ela acaba sendo muito perversa com o artista e muito perversa, na verdade, com o trabalhador autônomo, né? Na verdade, ela é perversa com o autônomo, só que ela é pior ainda quando esse autônomo é das artes, né? Então, como é que a gente poderia começar a pensar de uma outra forma o jeito como a gente lida com o trabalho, né? Muitas vezes a gente se reúne em fóruns e faz reuniões e debates, e tem muito, quando tem muitos artistas, sempre tem esse lugar da lamentação, da dificuldade, e eu compreendo que é difícil mesmo. Mas a gente precisa começar a mudar um pouco, girar um pouco essa chave, porque isso a gente já entendeu, né? A gente já compreendeu que é difícil mesmo, que principalmente agora que os tempos parecem para a cultura bem perigosos, e a gente compreende a dificuldade, mas a gente não pode se agarrar a ela como talvez a única alternativa de vida. Ela não é, na verdade, uma alternativa de vida, né? Muitas vezes a gente foca no problema e esquece de pensar na solução.
E pensar na solução, ao meu ver, é a gente, enquanto classe, né, enquanto segmento, principalmente dentro da universidade, que eu acho que aí a contribuição é maior, começar a pensar como é que a gente pode participar efetivamente da produção de políticas culturais que sejam efetivas para o artista, né? E, novamente, quando eu falo artista, eu não estou dizendo só o ator, a atriz, o músico, a bailarino, o diretor. Estou falando iluminador, produtor, estou falando de todo mundo que participa dessa cadeia produtiva, né? Todo mundo que consegue se organizar dentro dessa cadeia produtiva, né? Então, é importante que a gente cada vez mais compreenda essa importância de um pensamento desenvolvimentista não só para a economia, mas principalmente para as políticas culturais, né?